Vamos lá. A questão que está aparecendo na sua tela é uma questão que trata de plano inclinado. E o texto da questão diz o seguinte: um bloco de massa 2 quilogramas é arrastado para cima num plano inclinado de 37 graus com a horizontal por uma força F paralela ao plano inclinado. O bloco desliza para cima com uma aceleração dirigida para cima, com módulo de 2 metros por segundo ao quadrado. O coeficiente de atrito de escorregamento entre o bloco e a superfície é 0,25. Adotando G igual a 10, seno de 37,06 e cosseno de 37 graus 0,8, qual é a intensidade da força F? Então, já vamos começar aí destacando o que o problema pede para a gente calcular, que é a intensidade da força F medida em newtons, tá? Bom, tudo que está aí está na presença de um campo gravitacional. Então, vamos lá, o velho hábito que o professor tem de desenhar a direção e o sentido da gravidade para poder trabalhar no problema, tá vendo? É isso aqui que nós queremos. Bom, agora desenhar a força-peso, né? Que atua sobre o bloco, que é a primeira que a gente vê, além da que já está desenhada aqui. Essa força que está desenhada aqui é a força externa. Quem é que está aplicando? Não sei, não quero saber e tenho raiva de quem sabe, não preciso saber. Essa aqui é uma força externa qualquer. Força externa. Ela está aí, presente, o problema diz que está aí e pronto, é só isso que me interessa. E, inclusive, é o valor dessa força que o problema quer que a gente calcule. E aí a gente tem que desenhar as forças, né? Eu vou desenhar a força-peso no plano inclinado do jeito que você já conhece. Nós já sabemos que no plano inclinado a gente desenha a força-peso por meio de seus componentes. Então, ó, eu vou já desenhar a força assim, tá? O famoso PY, o componente PY, e vou desenhar também o componente PX. Pronto. Desenhei o componente PX. Eu tenho outra força atuando aí? Tenho. Tenho outra força atuando aí. Quem? A força normal de contato entre o bloco e a rampa, e o plano inclinado. Então, eu vou desenhar essa força, desenhando um vetorzinho de cada cor. Que bonitinho. Olha lá. Eu tenho a força normal aqui. Isso daqui é a força normal. Qual é a outra força que a gente tem? Ei, você, o problema falou que existe uma força de atrito de escorregamento, porque ele falou que existe um coeficiente de atrito de escorregamento. Então, existe um coeficiente de atrito de escorregamento que é igual a 0,25. Qual o sentido da força de atrito? Se ele disse que o bloco sobe, olha só, a aceleração é dirigida para cima. O bloco desliza para cima. Então, se o bloco desliza para cima, a força de atrito tem que estar no sentido oposto ao deslizamento. Então, vamos desenhar essa força lá. Vamos desenhar a força lá, não custa nada, vamos desenhar. Pronto. A força de atrito vai estar nesse sentido aqui. E aí, feito isso, sob a ação dessas forças, então esse bloco sobe com uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado, está escrito aqui, tá vendo? Então, no caso, se tem aceleração, a força resultante não é zero, a força resultante é massa vezes a aceleração. E aí, tudo que a gente quer descobrir é o valor da força F, tá? Então, se a resultante não é igual a zero, ela é muito má. Massa vezes a aceleração. E aí, a gente, então, aplica a segunda lei de Newton. A força resultante é igual a massa vezes a aceleração. A força resultante aí, no caso, vai ser a força F menos o Px menos o Fat. Vai ser igual a massa vezes a aceleração. Bom, o que eu quero calcular é o valor da força F. Então, vou deixar ela desse lado da equação e vou passar todo o resto para o outro lado. Mais m vezes a aceleração. A física acabou.
O resto aí é só matemática, tá? Então, quem é o PX? PX é peso vezes o seno. Então, vai ser M vezes G vezes o seno de 37 mais FAT, que é Mi vezes a normal. Mas a normal é igual a PY. Tá vendo? Porque na direção vertical a gente não tem movimento, a resultante tem que ser igual a zero. Então, a normal é igual a PY, e PY é peso vezes o cosseno. Então, é mg vezes o cosseno de 37 mais massa vezes a aceleração. Aí, professor, ficou grande essa conta? É assim mesmo que faz. Isso não assusta ninguém, não, tá? Então, agora a gente vai trabalhar essa equaçãozinha aí para resolver. Então, vamos lá. A gente já pode colocar alguns termos em evidência, né? A massa, por exemplo, eu posso colocar em evidência. Aí a equação vai ficar um pouquinho menor, G seno de 37 mais mi G cosseno de 37 mais a aceleração. Ainda dá para eu pegar aqui, ó, dentro e colocar um colchete aqui, colocar o G em evidência, mas eu não vou fazer isso mais não, tá? É só para facilitar um pouquinho, e agora a gente vai pegar e vai colocar os valores. Então, a força F é igual a massa. A massa é de quanto? 2. O G é 10. O seno de 37 é 0,6. O Mi é 0,25. A gravidade vale 10. O cosseno é 0,8. Tá tudo no texto, tá? E a aceleração, eu não me lembro. A aceleração é 2. Pronto. Aí a força F vai ser igual a 2 vezes tudo que está aqui entre parênteses, ó. 10 vezes 0,6, aumentei aqui, vou colocar na posição normal, dá 6. Então, aqui 6 mais. Aí você tem 10 vezes 0,8, dá 8, multiplicado por 0,25 é dividir por 4, então acaba dando 2. Mais 2. Então, você vai ficar que a força é igual a 10, porque 6 mais 2 é 10, vezes 2 é 20. Então, a força F tem que ter uma intensidade de 20 newtons para satisfazer as condições do problema. Aí, isso aqui é o que a gente chama de resposta. Tá vendo? E aí, 20 newtons, então, é a letra A, a resposta. Tá vendo? Questão bastante tranquila, né? Deixa eu só deixar anotado aqui no lado para você como que a gente calcula aí o PX e o PY. O PX é peso vezes o seno do ângulo, nesse caso é 37. E o PY é peso vezes o cosseno de θ, que nesse caso é 37, tá? Então, sempre que for trabalhar com plano inclinado, utilize os componentes da força-peso, que é para você poder justificar a condição de aceleração ou então de repouso que o corpo tem, ou de movimento retilíneo uniforme. Tranquilo? Então, temos aí uma questão resolvida, temos mais uma questão gabaritada, temos uma questão morta e uma questão sepultada.